e nós vamos conversar, também falando sobre a Covid-19, o coronavírus em São Paulo, com o secretário do Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, o secretário Marco Vignoli. Muito boa tarde ao senhor. Muito boa tarde, Marcelo. Um prazer falar com você, levando aqui as informações do governo do estado no combate ao coronavírus. Prazer é todo nosso, secretário. E falando a respeito desse mês de julho, né, nós tivemos aí, já havia uma expectativa, mas de que a Covid pudesse chegar no interior do estado de São Paulo. Passou a haver um maior número de registros nesses municípios e também mortes, infelizmente. E um mês de julho bastante pesado para o estado de São Paulo. Há possibilidade de retrocessos no Plano São Paulo, secretário? Bom, Marcelo, nós acompanhamos ao longo desse último mês a chamada interiorização da pandemia, né? Nós tivemos, ao mesmo tempo que uma redução contundente do número de internações e óbitos aqui na capital, e agora, nessa semana, uma redução mais aguda na Grande São Paulo também no número de óbitos. No interior, esses números foram crescentes ao longo desse último período, com o início de uma redução ao longo da semana passada de internações, e nessa uma redução leve, 2%, em torno de óbitos também, além das internações. Então nós estamos de olho na sequência desse processo. O Plano São Paulo prevê que, quando necessário, aumenta-se essas restrições e, quando possível, avança tirando restrições. O estado de São Paulo segue, nesse momento, bons indicadores, né, apresentados ao longo dessa semana. Nós vamos acompanhando para a atualização da próxima sexta-feira. Secretário, hoje quais regiões chamam mais atenção, infelizmente negativamente, e que trazem maior preocupação, evidentemente, para o estado? O Vale do Ribeira, na última sexta-feira, teve que regredir para a fase vermelha devido à alta taxa de internação em leitos de UTI, superando os 80%, né, índice máximo permitido, e também em número de óbitos e internações. A região, ao longo dessa semana, recebe 20 novos leitos de UTI e também política de isolamento social, utilização de máscaras sendo apertada. As regiões que seguem na fase vermelha, que já vinham com uma ocupação superior a esses 80%, portanto, merecem essa atenção maior, são Ribeirão Preto, Franca e Piracicaba. Com uma ressalva importante: as três melhoraram a sua capacidade hospitalar e têm boas chances de, na autorização da próxima sexta-feira, conseguirem avançar de fase. Hoje, na coletiva do governador João Dória, né, o secretário Ruscelli falou a respeito da área da educação. Secretário, o retorno da educação, claro, deve ser o tema aí até um dos mais delicados, né, porque envolve situações socioeconômicas muito diferentes, uma realidade das escolas particulares, a outra realidade das escolas públicas, escolas que muitas vezes não tinham condição, problemas de infraestrutura antes da pandemia, agora vão receber as crianças de uma maneira até precária, continua, né? Quer dizer, ou seja, há melhora, mas a gente sabe da dificuldade também de receber essas crianças, profissionais de educação, pessoas que trabalham nas escolas. Haverá uma unidade em todo o estado, ou as aulas podem retornar, evidentemente, numa região e numa outra região não? Bom, o que está estabelecido hoje como sistema para retorno das aulas é que, na atualização da próxima sexta-feira, 80% da população do estado deve estar na fase amarela para que seja possível esse retorno às aulas, e depois, na atualização seguinte, 100% das regiões do estado. Portanto, são dois parâmetros que nós vamos ter que superar ainda para ter essa volta às aulas no dia 8. Dentro disso, nós podemos sim ter regiões em que tenham essa volta às aulas e outras não, de acordo com a fase em que elas se encontram. Uma região na fase vermelha fica sem essa possibilidade de retorno às aulas, enquanto que uma região na fase amarela tem o retorno. O senhor tinha falado há pouco da questão das máscaras, né? E a gente observa nas cidades do interior uma dificuldade de esse uso ainda, infelizmente, né? Quer dizer, o papel depende muito também das pessoas, né, secretário? As condições estão sendo dadas aí, mas se não houver aquelas pessoas que podem fazer o isolamento, as pessoas que precisam a utilização das máscaras, vai ficar muito difícil sair desse platô. Todo mundo se pergunta, eu acredito que o senhor recebe essa pergunta todo dia. E esse platô, quando vamos sair, secretário? Bom, sem dúvidas, a utilização de máscaras e o isolamento social são matérias em que a mobilização da sociedade
é o atributo fundamental, né? Nós temos um bom número de utilização de máscaras no estado de São Paulo, se a gente considerar o uso diário da máscara, mas é evidente que algumas situações ainda podem gerar um contágio dentro desse todo. Vou citar aqui, por exemplo, as orlas das praias, que muitas vezes a gente vê uma incidência maior de não utilização de máscaras, cidades também no interior com índices menores do que os apresentados no todo do estado. Mas a mobilização e a conscientização de que com a utilização de máscaras você tanto protege você mesmo, como protege o outro, é uma atividade de saúde pública e de civismo nesse momento. Nós estamos acompanhando os números, Marcelo, e essas melhoras têm acontecido de forma constante, mas evidentemente que de forma mais leve em alguns territórios do estado. Nós temos um estado com território do tamanho de um país, portanto, enquanto a gente tem uma desaceleração muito forte na capital, na Grande São Paulo também já chegando dessa forma, até mesmo na Baixada Santista, outras regiões como Ribeirão Preto e Franca, que eu citei aqui, passam ainda por índices mais altos. Portanto, é uma gestão que nós vamos avançando ao longo desse período com o Plano São Paulo, que já salvou tantas vidas aqui no nosso estado. Exatamente, né, secretário? E a gente sabe que existe uma pressão, nós há pouco trouxemos uma matéria aqui do setor de eventos que reclama, né? Olha, os shoppings abriram, por que a gente não pode fazer os eventos em São Paulo, em outros locais do estado? Eles fizeram uma comparação, praticamente o público que poderia ser o mesmo, as medidas protetivas e também sanitárias poderiam ser aplicadas em alguns eventos. Como é que o senhor acompanha também essa questão econômica, muitos setores ainda prejudicados e na cidade, né, o senhor conhece muito bem o interior, há toda uma pressão em cima do prefeito para ele abrir a cidade, para o comércio poder funcionar e, de fato, aí é preciso fazer uma avaliação técnica, a questão sanitária, para poder fazer essa abertura e o retorno das atividades, né? Sem dúvida, a pressão ocorre e nós já estamos há um longo período em quarentena, portanto, compreendo os setores, mas tenho certeza que eles também compreendem a noção de que o combate à pandemia e a economia caminham lado a lado e não separado. A gente pega os índices, por exemplo, dos Estados Unidos, que ainda trabalha a superação da pandemia, em comparado à retomada na Alemanha, que já conseguiu superar de forma mais consistente o vírus, e essa recuperação se torna muito latente nos países como a Alemanha, que tiveram um avanço importante. Nós estamos acompanhando diariamente, queremos fazer o máximo da retomada possível, de retirada dessas restrições, mas com a cautela adequada. Portanto, os eventos que têm aglomeração, nesse momento ainda não são possíveis, porque isso poderia causar um contágio grande, e entendo que não é somente uma questão mesmo do Estado permitir. As pessoas não se sentiriam seguras nesse momento de terem eventos e frequentarem eventos como antes da pandemia. Entendo também que isso vai ser uma evolução ao longo desse processo. Semanalmente nós estamos avaliando de que forma vem se dando esses índices no nosso estado para poder fazer a retomada paulatinamente e com muita cautela. Nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, conversando conosco, fazendo essa análise. O fato também é que o tempo não ajudou, né, secretário? Um inverno extremamente quente, então as pessoas, o senhor falou, vão para praias, saem muito mais de casa com essas temperaturas muito elevadas praticamente em todo o estado, né? Sem dúvida, a temperatura ao longo do fim de semana foi propícia para as pessoas saírem de casa, mas nós confiamos na população de São Paulo e na mobilização para que a gente siga melhorando. São Paulo tinha mais de 70% dos casos do país, hoje menos de 20%, são resultados importantes, uma capacidade hospitalar que dobrou ao longo desse período. Nós temos ainda que avançar durante esse próximo período de pandemia com responsabilidade. O senhor arrisca aí quando sair desse platô? Essa pergunta que faz, eu tenho certeza, todo dia para o senhor. Olha, nós queremos o mais rápido possível, mas é um trabalho de analisando. A pandemia se comportou de forma diferente nos locais do mundo. A Itália, por exemplo, teve uma rápida ascensão e depois uma queda rápida também. Aqui nós estamos enfrentando um longo período de pandemia, mas também com uma redução ao longo desse último período. Em alguns lugares ela já teve uma desaceleração mais aguda, como a capital. São Paulo tem índices
muito importantes hoje nessa desaceleração. A Grande São Paulo demonstrou essa semana, pela primeira vez, uma redução mais contundente também, 24% no número de óbitos. O interior ainda segue com locais onde a incidência é maior, mas já demonstra um pouquinho de redução. Nós vamos seguir pedindo essa mobilização da sociedade e trabalhando para que a gente possa, ao fim desse processo, ter entregue um bom resultado, tanto economicamente quanto na área da saúde. Muito obrigado, secretário Marco Vignoli. Boa tarde ao senhor. Eu que agradeço. Uma boa tarde a você, Marcelo.